E aí, pessoal, tudo bem? Então, como eu falei na aula passada, o objetivo das próximas duas aulas vai ser desenvolver o conceito de dimensão de um espaço vetorial que é análogo ao número de elementos de um conjunto. Então, quando a gente está contando o número de elementos de um conjunto, a gente tem que tomar cuidado para não contar o mesmo elemento duas vezes. E algo parecido é necessário também na álgebra linear. Então, para dar uma motivação, considera S um subconjunto de um certo espaço vetorial, que a gente pode pensar que ele gera o espaço vetorial, ele tem o número de elementos necessários para gerar o espaço vetorial. E daí a gente pergunta, será que esse conjunto S não tem gente demais? No seguinte sentido, será que existe um subconjunto próprio de S, um subconjunto menor, e diferente de S, que gera o mesmo subespaço vetorial que S? Ou ainda, será que algum elemento de S não pode ser determinado a partir dos outros elementos de S por meio das operações de espaço vetorial, soma e produto por escalar? Então, essa ideia de que um elemento pode depender dos outros nos leva à noção de dependência linear de vetores, que é a seguinte: uma coleção de vetores, V1 até Vn de um espaço vetorial, ela é linearmente independente se existe um modo não trivial de combinar eles de modo a criar o vetor zero. Tá? Então, o que é isso mais precisamente? Se existem escalares α1 até αn que não são nulos ao mesmo tempo e tal que a soma do escalar respectivo pelo vetor respectivo, a soma de todos esses é igual a zero. Se eu tenho uma combinação linear dos vetores, que é o vetor zero. E essa combinação linear ela não é trivial, tá? Então aqui eu escrevi em modo de somatório. Eu poderia também escrever com reticências, né? Mas por que que eu tenho que assumir que eles não são todos simultaneamente nulos? Porque caso eu permitisse que todos os escalares fossem iguais a zero, então toda a família de vetores seria linearmente dependente, que não é o que a gente quer. A gente quer dizer que uma família ela tem alguma trivialidade se eu posso combinar eles de um jeito não trivial, mas de modo a formar o vetor trivial, o vetor zero. Então aqui é um desenho que ajuda a gente a entender. Será que os vetores abaixo, em R2 no plano, são linearmente dependentes? Será que a gente consegue combinar eles de um modo não trivial, de modo a obter o vetor zero? Usando aquela interpretação de soma e produto de vetores no plano, como esticar ou contrair os vetores e colar um na ponta do outro, né? A gente poderia fazer o seguinte: estica um pouco A, contrai um pouco B, e estica C e inverte a direção, e cola eles desse jeito. Né? Então, se eu fizer A mais B mais C, a menos dos múltiplos que a gente considera, indo na direção de A, depois indo na direção de B, depois indo um tanto na direção de C, opa, eu voltei para o meu ponto inicial. Ou seja, a soma desses três vetores aqui é igual a zero. Os escalares que eu tenho são esses, no caso, 2 meio e menos 5 meios. E por esse desenho aqui, a gente sabe que essa soma é igual ao vetor nulo. Mas eu queria considerar o vetor d também, então eu posso somar com 0 vezes d. Tá. Mas por que isso diz que eles são linearmente dependentes? Eu tenho um escalar zero multiplicando um dos vetores. Isso não era não permitido, não era o que a gente não queria. Não, a gente quer que pelo menos um dos escalares multiplicando um dos vetores seja não nulo. No caso, eu tenho três escalares que são não nulos aqui. Eu tenho 2, eu tenho meio e tenho menos 5 meios. Isso implica que a coleção dos vetores A, B, C e D é linearmente dependente. Tá? Eu achei um modo não trivial de combinar eles de modo a formar o vetor zero. Tá? Então está aqui um modo geométrico, pelo menos uma figurinha, que mostra o que dependência linear significa. Então, um pouco mais formal agora. Vamos considerar quatro vetores de R3, que eles têm essas entradas dadas aqui nas equações, e eu afirmo que essa família é linearmente dependente. Esses quatro vetores são linearmente dependentes. Para provar isso, o que a gente tem que fazer? Tem que encontrar
escalares α1, α2, α3, α4, que não sejam todos nulos ao mesmo tempo, e tais que essa soma dos αis vezes os xis correspondentes seja o vetor nulo do nosso espaço, o zero de R3. Tá, e daí um pouco de cuidado com o que é variável e o que é coeficiente, tá? Aqui eu tenho variáveis α1, α2, α3, α4 e vetores x1, x2, x3, x4 dados. Tá? As variáveis são os alfas. E já que eu quero mostrar que existem esses tais alfas, eu quero achar uma solução para essa equação. Ok? Então, vamos tentar reescrever essa equação de um outro jeito que a gente possa resolver. Vamos substituir os x's, x1 até x4, pelo que eles são, na verdade. Aqui a gente tem produtos e somas de vetores de R3. A gente faz tudo entrada a entrada, obtém isso aqui. E a gente tem uma igualdade de dois vetores de R3 no fim. Quando que dois vetores de R3 são iguais? Quando as entradas respectivas são iguais. Aqui eu botei umas coresinhas para a gente poder diferenciar a primeira, segunda e terceira entrada desse vetor à esquerda. Ok? Mas comparando entrada a entrada, a gente obtém esse sistema linear. Tá, eu queria achar α1 até α4 que satisfazem alguma coisa. E eu tenho um sistema linear. Como que eu acho os alfas? Eu resolvo o sistema linear. Esse é um sistema homogêneo com 3 equações e 4 variáveis. Então, da álgebra linear, da geometria analítica, desculpa, a gente já sabe que ele tem infinitas soluções. Isso é algo que a gente vê em geometria analítica. Mas vamos achar uma solução. Escalonando a matriz, aqui tem todo o processo, eu vou omitir os detalhes, tá? A gente chega nessa forma escalonada reduzida no final. Então, qual que é o sistema associado a essa matriz escalonada? É esse sisteminha aqui, que reescrito nos dá a solução geral para aquela equação inicial, para aquele sistema linear inicial. A nossa variável livre é α4 e a gente tem as variáveis dependentes α1, α2, α3. Tá. Mas qual que era o problema inicial? Sempre volta e vê se a resposta para o teu problema inicial foi obtida já. O problema era, vamos encontrar α1 até α4 que não sejam todos nulos e que satisfaçam alguma coisa a mais. Eu tenho que encontrar os alfas. Tá? Eu tenho que achar uma solução. Como que eu faço para achar uma solução específica e não trivial? Bem, a gente pode simplesmente escolher um valor não trivial para variável livre. Pode ser 1, pode ser 2, não pode ser 0, porque esse é o trivial. Pode ser π, e elevado a π, raiz de 17. Qualquer valor diferente de 0 para a nossa variável livre. E eu vou escolher menos 1, só porque aqui eu tenho sinais de menos, né? Então eu vou ficar com 3 positivos e 1 negativo. Se eu escolho α4 igual a menos 1, calcula os valores de α1 até α3 e obtém esses valores para as nossas variáveis. Tá. Então a gente chegou no fim, essencialmente, achamos os valores de alfa. Mas sempre tira a prova real, tá, do teu problema. Ele era encontrar os α1 até α4 que não sejam todos nulos ao mesmo tempo e que satisfaçam essa equação. Será que esses valores que a gente achou realmente satisfazem a equação? Eles não são nulos, nenhum deles é nulo nesse caso, mas a gente ainda não verificou que eles realmente satisfazem a equação, tá? É sempre bom verificar. Então vamos lá, vamos calcular o que é a combinação linear dos x's com esses coeficientes aqui. 3, 1, 2, menos 1. 3, 1, 2 e menos 1. Bem, substitui o que é x1 até x4 e faz as continhas, entrada a entrada. E a gente obtém, de fato, o vetor 0 de R3. Ou seja, a gente achou coeficientes não nulos que, quando combinados com os vetores x e y por meio do produto e somados, dão o vetor 0. Logo, esses coeficientes existem, o que significa que os vetores x1, x2, x3, x4, aqui deveria ser um x2, eles são linearmente dependentes. Um outro modo de falar de dependência linear é o seguinte.
uma correção de vetores é linearmente dependente se essa equação aqui, que eu seleciono, tem uma solução não trivial. A solução trivial é todos os coeficientes alfas iguais a zero. E eles são linearmente dependentes quando existe uma solução que não é trivial, que nem todos os coeficientes alfa 1 até alfa n, que são as variáveis no caso, são iguais a zero, tá? E é isso que a gente fez, a gente achou uma solução não trivial para um sistema linear homogêneo. Tá. E aqui, vamos trabalhar agora com funções. Funções são sempre um pouquinho mais difíceis de lidar, né? Então, considere essas três funções f, g e h, que são funções trigonométricas, e eu pergunto, elas são linearmente dependentes ou não? Olha, para verificar se elas são linearmente dependentes, a ideia é tentar achar uma relação linear entre elas. E como que a gente pode fazer isso? Pode usar fatos da trigonometria de pré-cálculo, por exemplo, algumas fórmulas que são válidas para funções trigonométricas, fórmulas trigonométricas. Então, aqui eu tenho um cosseno de 2x. A gente sabe que existe uma formulinha para o cosseno de 2x em termos de cosseno e seno de x. Qual que é ela? A função h é cosseno de 2x. Ora, mas essa formulinha aqui é válida. Cosseno de 2x é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x para qualquer x. E olha só, eu tenho essencialmente f e g. Eu tenho cosseno ao quadrado e seno ao quadrado. Tá, só que aqui f é 2 vezes seno ao quadrado. Então seno ao quadrado é metade de f. E similarmente, cosseno ao quadrado é 1/3 de g. Opa, então essa função h e a função 1/3 de g menos meio de f, elas coincidem em todo x, ok? Que significa que essas duas funções são iguais, 1/3 de g menos meio de f é igual à função h, e reordenando os termos nessa igualdade, a gente conclui essa igualdade de funções. Ou seja, a gente tem uma combinação linear não trivial das funções f, g e h, cujo valor é a função zero. O que significa que as funções f, g e h são linearmente dependentes. Tá? Multiplicando f, g e h por valores que não são todos nulos e somando os resultados, a gente pode obter a função zero. E qual que é o contrário de dependência linear? É a independência linear. A gente simplesmente diz que uma família de vetores é linearmente independente se ela não é linearmente dependente. De modo equivalente, ela é linearmente independente, ou simplesmente LI, se a única solução para essa equação é a solução trivial. Todos os alfas são iguais a zero, tá? Então, ela é linearmente dependente, ou LD, se essa equação aqui possui uma solução não trivial nas variáveis alfa, e ela é independente se a única solução é a trivial. Então, são os dois fatos, ou uma família é dependente ou ela é independente, tá? Sempre vai ser um ou outro válido. Vamos dar um exemplo em R3. Considere esses três vetores de R3. Eu afirmo que essa família é linearmente independente, tá? Ou seja, a única solução do sisteminha α1 vezes o primeiro vetor, mais α2 vezes o segundo vetor, mais α3 vezes o terceiro vetor, é a solução trivial. Isso é a independência linear. Vamos verificar isso. Como que se faz? Vamos achar soluções para essa equação e mostrar que a única solução é zero. Então, é o mesmo esquema do outro problema para verificar a dependência linear. A gente tem que resolver essa equação. Substitui os valores de x1, x2 e x3, compara entrada a entrada dos vetores e resolve um sisteminha linear pelo método que você preferir. Tá? No caso dado com esses vetores x1, x2 e x3, a gente obtém esse sistema linear, cuja única solução é a trivial. Exatamente o que a gente queria provar. A única solução
dessa equação é a solução trivial. Então aqui não tem que calcular uma solução específica, é mostrar que a única solução é trivial. Ok? Tá. E para funções, como que a gente mostra que uma coleção de funções é linearmente independente? Vamos lá, tem dois jeitos. Vamos trabalhar de dois jeitos, tá? Considera essas três funções: uma exponencial, uma função polinomial e uma função trigonométrica. Tá? Eu afirmo que elas são linearmente independentes no espaço das funções reais. Como que a gente mostra isso? Suponha que alfa, beta e gama são três números tais que alfa vezes a primeira, mais beta vezes a segunda, mais gama vezes a terceira é igual a função nula. E vamos tentar concluir que alfa, beta e gama são todos iguais a zero. A única solução para essa equação é a solução trivial. Tá? O que significa dizer que duas funções são iguais? Aqui eu tenho a função nula e aqui eu tenho outra função, uma combinação linear de funções. Duas funções são iguais, C e somente C. Todos os seus valores são iguais, ou seja, aplicando em um argumento arbitrário, x, uma variável, a gente tem igualdade dos valores respectivos. Tá? Então, alfa k de x é alfa 2 elevado a x, mais beta p de x é x ao quadrado, e c de x é cosseno de πx. Tá? Então, simplesmente aplica os dois lados aqui em x, e zero é a função zero aplicada em qualquer x é zero. E a gente quer que isso aqui valha para todo x real. Então tem dois jeitos de se fazer, um pouco mais abstrato, que é o seguinte: vamos a alguns fatos que a gente conhece sobre as funções. Eu tenho uma exponencial, uma polinomial e uma função cosseno. O que a gente sabe? A gente sabe que exponenciais crescem bem rápido. Elas crescem mais rápido do que as polinomiais. E a função cosseno é limitada, né? Ela cresce mais devagar, não dá nem de dizer que ela cresce direito, do que uma função polinomial, por exemplo. Então eu tenho três ordens de crescimento de funções. Então vamos começar com a função que cresce mais rápido, a exponencial. Vamos tentar mostrar que esse coeficiente é zero. E para fazer isso a gente faz um argumento por redução a absurdo. Suponha que ele não fosse zero. Reescrevendo essa equação, dividindo pelo alfa, pelo coeficiente, multiplicando a exponencial, a gente teria essa equação. Ok, mas isso aqui é exponencial, isso aqui é polinomial, isso aqui é limitado. Exponencial cresce mais rápido que tudo isso. O que significa que para um x muito grande, esse fato em vermelho diz que para algum x muito grande, eu tenho essa desigualdade. A exponencial é maior do que uma polinomial, mais uma constante que também é uma função polinomial. E aqui eu posso inserir esses valores, essas expressõezinhas aqui com sinal trocado, né? Só para fazer as fórmulas depois valerem. Mas de qualquer jeito, isso aqui é polinomial. Então, para um x muito grande, vai ser menor do que uma exponencial de base maior do que 1, que nos é dada. Tá? E a função cosseno, em módulo, ela é sempre limitada por 1. Portanto, módulo de gama sobre alfa é maior ou igual a menos módulo de gama sobre alfa vezes cosseno de π vezes x. Então, isso aqui vai ser muito maior do que isso para algum x muito grande. E reordenando, a gente tem que essa expressão é muito maior do que zero para algum x muito grande. Só que a gente deveria ter que isso aqui é válido para todo x. Mas não é válido para algum x muito grande. Eu tenho um absurdo. Né? Eu tenho dois fatos contraditórios. E eles seguiram da nossa hipótese de que alfa fosse diferente de zero. Portanto, isso aqui não pode ser válido e alfa deve ser igual a zero. Ok? Substituindo alfa igual a zero nessa equação, que a gente sabe que é, a gente obtém essa equaçãozinha aqui, só agora em beta e em gama. Mas é bem parecido. Funções polinomiais, não constantes, pelo menos,
elas vão para o infinito. X ao quadrado é uma parábola, né, que vai para infinito, tanto no mais infinito no menos infinito. Ela cresce, cresce, nunca para de crescer, enquanto cosseno é limitada. E a gente pode fazer um argumento bem parecido. Se o coeficiente da polinomial da x² fosse diferente de zero, a gente teria, só dividindo por beta, essa igualdade aqui válida para todo x, né? Mas para um x muito grande, eu vou ter x² maior do que esse número. De novo, cosseno é limitado em módulo por 1. Então, essa desigualdade também é válida, que deveria ser um maior ou igual. E reordenando para algum x muito grande, isso aqui seria muito maior do que zero. E não igual a zero, como é também nossa hipótese. Então, outro absurdo, outra contradição foi obtida da hipótese de que beta fosse diferente de zero. Portanto, beta deve ser igual a zero, além de alfa também ser igual a zero. E substituindo na equação original, gama cosseno de πx é igual a zero para todo x. Em particular, para x igual a zero. Quanto que é cosseno de π vezes zero? É cosseno de zero, que é 1. Então, gama é igual a zero. Também dá de fazer um argumentinho por contradição, caso se queira, tá? Mas no fim, a gente concluiu que alfa, beta e gama têm que ser todos iguais a zero. Tá? Alfa, beta e gama são todos iguais a zero. Faltou aqui que eles são iguais a zero. Portanto, a única solução para aquela nossa equação original é a solução trivial. Alfa, beta e gama são todos iguais a zero, que significa que a família agora de funções é linearmente independente. Ok? E uma solução mais concreta agora. Bem, começando do mesmo jeito, a gente obtém uma igualdade de números que é válida para todo x. Qualquer que seja x, isso aqui tem que valer. O que a gente pode fazer? Usa essa igualdade para diferentes valores de x. Porque daí a gente vai estar comparando números. Então, para x igual a zero, substitui x nessa equaçãozinha aqui. Eu tenho algo que pode ser calculado na esquerda, em função de alfa, beta e gama, pelo menos. E eu tenho zero do outro lado. Então, simplesmente fazendo essa continha, 2 na zero é 1, 0 ao quadrado é 0, cosseno de π vezes 0 é 1. A gente obtém alfa mais gama igual a 0. Faz o mesmo para x igual a 1. Substitui x igual a 1 aqui. Calcula os números que podem ser calculados e obtém outra equaçãozinha em termos de alfa, beta e gama. E para x igual a 2, obtém uma outra equaçãozinha para alfa, beta e gama. Poderia fazer mais, x igual a 3, x igual a 4, x igual a menos 1, x igual a 19. Pode fazer para vários valores, tá? Mas aqui eu já tenho 3 equações que são válidas para alfa, beta e gama. Eu tenho um sisteminha linear nas variáveis alfa, beta e gama que foi obtido a partir dessa igualdade de funções, que é válida para todo x. E esse sistema, de novo, basta resolver ele usando eliminação gaussiana, como você queira, né? Então, resolve esse sistema, a única solução é, de fato, alfa, beta e gama iguais a zero. Então, as duas soluções, uma analisando propriedades um pouco mais abstratas das funções sob consideração, e outra simplesmente avaliando as funções em diferentes valores, as duas soluções são válidas, tá? E as duas chegaram na mesma conclusão, de que a única solução para essa equação aqui é a trivial. Alfa, beta e gama têm que ser iguais a zero. Então, existem jeitos um pouco mais práticos de determinar dependência ou independência linear em Rn, né, ou nos espaços euclidianos. E o teorema que a gente vai ver agora é o seguinte. Sejam V1, Vn vetores de Rm. Isso aqui é importante, onde n é menor ou igual a m. Eu tenho que ter, no máximo, tantos vetores
quanto for aqui o expoente de R. Então a gente considera a matriz M por N, cujas colunas são esses vetores. Simplesmente escreve as entradas de cada vetor nas colunas da nossa matriz. E são equivalentes às três afirmações. Primeiro, os vetores são linearmente independentes. Segundo, a forma escalonada reduzida dessa matriz C tem N pivôs. Lembra o que é um pivô? Quando você escalona ela e olha para a primeira entrada não nula de cada linha. Isso é um pivô, né? Tem que existir N pivôs. Ou, de um outro jeito equivalente, é que a forma escalonada reduzida dessa matriz, ou qualquer forma escalonada, na verdade, ela tem N linhas não nulas. Tá? Então isso aqui permite determinar dependência ou independência linear de famílias de vetores nos espaços euclidianos, simplesmente escalonando uma matriz. A gente não vai obter os coeficientes que fazem a combinação linear não trivial do vetor nulo, tá? Mas pelo menos dá de responder a pergunta. Eles são linearmente independentes ou não? Ou são dependentes? Então vamos tentar provar isso aqui. 2 e 3 é simplesmente... A equivalência é simplesmente pela definição de um pivô. Um pivô é a primeira entrada não nula de alguma linha, caso exista, né? Vamos tentar mostrar que 1 e 2 são equivalentes. Ou 1 e 3, como queira. Tá. E daí, só para deixar um pouco mais explícito, o que quer dizer que a forma escalonada reduzida de C tem N linhas não nulas. Lembra, N é menor do que M. Então, N dessas linhas vão ter pivôs iguais a 1. E esse, na verdade, é o tamanho da nossa matriz, o número de colunas, né? Isso significa que a forma escalonada reduzida vai ter um monte de 1s na diagonal, zeros ao redor desses 1s e um monte de zeros embaixo. Pode ter várias linhas iguais a zero, tá? Ou seja, a terceira afirmação é que a forma escalonada reduzida da matriz cujas colunas são os vetores dados é uma identidade em cima de uma matriz zero de algum tamanho. Ok? Então vamos lá, como que se prova isso? Vamos primeiro pegar os nossos vetores iniciais V1 até Vn e realmente escrever eles como vetores de Rm. Vamos dar um nomezinho para as entradas deles. Seja Vij, a iésima coordenada do jésimo vetor, ou seja, V1 é essa sequência de números, essa M-upla de números, V11, V21 até Vm1, V2 é parecido, V12, V22 até Vm2, eu faço isso para todos os nossos vetores, tá? Então, como que a gente determinava a dependência ou independência linear de uma família de vetores? A gente tenta resolver essa equação onde os coeficientes multiplicando os vetores são as variáveis. Usando o fato de que esses vetores têm tais entradas, como que se reescreve essa equação? Aqui deveria ser um M, tá? Como que você reescreve essa equação em termos de como um sistema linear? Faz as operações entrada-entrada. Se eu pegar a primeira entrada, x1 vezes v11 mais x2 vezes v12, até mais xn vezes v1n. Essa equação associada à primeira entrada. A segunda entrada, x1 vezes v21, aqui, mais x2 vezes v22. Está aqui, até xn vezes v2n. Isso aqui também tem que ser zero. Faz essa comparação entrada-entrada, obtém um sistema linear em variáveis x1 até xn. Como que a gente resolve um sistema linear? Vê a matriz de coeficientes. Mas olha só, a matriz de coeficientes ela é exatamente a matriz cujas colunas são os nossos vetores. V1, V2 até Vn, né?
Lembra, VIJ é a iésima coordenada do jésimo vetor. Para ver o vetor VJ, a gente tem que ver esses VIJs, onde segundo índice, desculpa, é J. Então, aqui eu tenho o vetor V1, aqui eu tenho o vetor V2, aqui eu tenho o vetor Vn. Ok? Então, para resolver essa equação, eu tenho que resolver esse sistema que a gente usa geometria analítica. Esses vetores são Li, C e somente C. Essa equação tem só a solução trivial, ou seja, a única solução desse sistema é a solução trivial. E da geometria analítica, a gente pode dizer que um sistema homogêneo só admite a solução trivial se não existem variáveis livres na solução geral, ou se toda coluna da matriz tem um pivô. No caso, como eu tenho n colunas, a forma escalonada da matriz tem que ter n pivôs. Ok? Exatamente o que a gente queria. E se a gente olhar agora para uma família V1 até Vn que tenha tantos vetores quanto for o n, o expoentezinho do nosso R aqui. Essa é a dimensão do Rn, né? Lembra, a gente definiu Rn, o nome dele é o espaço euclidiano n-dimensional, de dimensão n. Mas a gente tem tantos vetores quanto o expoente do R. Como que esse teorema se transforma agora? Se a gente considera a mesma matriz com as colunas dadas pelos vetores, então são equivalentes. Primeiro, V1 até Vn são linearmente independentes. Segundo, a forma escalonada reduzida de C tem n pivôs. Opa, mas é uma matriz quadrada. E uma matriz quadrada, que é escalonada e reduzida, tem n pivôs, ela tem que ser identidade, né? A gente não tem aquele bando de zeros embaixo dessa forma escalonada reduzida. Equivalentemente, também na geometria analítica, a gente sabe que isso aqui é equivalente a dizer que a matriz C é inversível. E a gente sabe que uma matriz é inversível se e somente se o determinante dela é diferente de zero. Tá? Então, quando a gente tem uma coleção de vetores de n vetores, onde n é igual ao expoente do R, basta calcular o determinante da matriz cujas colunas são esses nossos vetores. Ah, professor, mas e se eu botar os vetores nas linhas ao invés disso? Não tem problema nesse caso, tá? Por quê? Se eu construir a matriz cujas linhas são esses vetores, o que eu tenho? A matriz L, cujas linhas são os vetores V1 até Vn, é a transposta da matriz C, cujas colunas são os vetores V1 até Vn. Tá? Então, são equivalentes essas quatro afirmações, que é simplesmente o que estava escrito no outro slide. Mas olha, o determinante de uma matriz é sempre igual ao determinante da transposta. Essa é uma propriedadezinha válida para o determinante. Então, essa afirmação 4 é o equivalente ao determinante da matriz L a ser transposta ser diferente de zero. Agora, isso aqui é equivalente à matriz L ser inversível e, do mesmo jeito, a forma escalonada reduzida dela é a identidade n por n. Então, quando você trabalha com tantos vetores quanto seja a dimensão do Rn, ou o expoentezinho que aparece no R, pode botar as matrizes nas colunas e nas linhas. Quando a gente tem números diferentes de vetores, tem que tomar um pouco mais de cuidado. Olha só. Nesse teorema, a gente assume que tem menos vetores do que o expoente do R. Tá? E isso é importante, porque se tentar pensar nesses resultados de um jeito não tão detalhado, pode pensar assim, é só botar os vetores, por exemplo, nas linhas da matriz e escalonar? Não, não é assim que funciona, tá? Se eu pegar 3 vetores em R2, eu construo a matriz que tem eles como linhas e escalono. Ah, olha só, consegui uma identidade e um monte de zeros embaixo. Então os vetores são Li. Não, esses vetores são linearmente dependentes. Por exemplo,
esse vetor mais esse vetor menos esse vetor é igual a zero. Tá? Então, eles são linearmente dependentes, mas o problema foi que eu tenho 3 vetores em R2, eu acabei botando eles na linha, escalonando, sem tomar muito cuidado, e tentando aplicar o teorema de forma errônea, tá? Então, cuidado com quantos vetores você toma. Tenta sempre botar os vetores nas colunas da matriz, porque tem menos problemas que podem ser causados. Mas aqui tem um fato. Se eu tivesse menos vetores do que o expoente do R e eu botasse eles nas linhas de uma matriz e escalonasse, isso também pode ser usado para determinar se eles são dependentes ou não, tá? Mas é um pouco diferente daquilo de obter uma matriz de identidade do lado de um monte de zeros. As linhas de uma matriz são linearmente independentes se e somente se a forma escalonada reduzida não tem linhas nulas. Ok? Então, isso vai ser provado mais à frente, depois que a gente tiver a noção de dimensão bem apropriada. Tá? Aqui a gente usa só dimensão de Rn como sendo o expoentezinho do Rn, mas sem dizer o que é a dimensão de verdade. Ok? Então, cuidado quando for aplicar o teorema. Aqui vamos aplicar o teorema com 3 vetores em R3. Então, está num caso bem bom. A gente pode botar os vetores nas linhas, nas colunas, não importa, escalona. E ver se consegue identidade ou não. Ou olha para o determinante da matriz. Então, a afirmação é que esses 3 vetores de R3 são linearmente dependentes. Como que a gente faz isso? Vamos olhar para o determinante da matriz, cujas colunas são os 3 vetores. Então, constrói essa matriz aqui e podemos usar qualquer regrinha para calcular o determinante que você queira. Por exemplo, a regra de Sarros, né? Que diz que se a gente olha para os produtos dos termos nas diagonais que vão de cima, que vão para baixo e para a direita, soma eles e subtrai os produtos nas diagonais que estão na direção inversa, né? Dos termos nas diagonais na direção inversa. Usa a regrinha de Sarros, qualquer regrinha para calcular o determinante que você queira. Calcula isso, o determinante dessa matriz está zero. Ou seja, os vetores não são linearmente independentes, logo eles são dependentes, são LD. Mas e se eu trocar uma entrada de um vetor por um número, tá? Por 1. Mantém esses dois vetores, mas eu só troco esse 2 por 3. Esses vetores ficam linearmente independentes. Pelo mesmo motivo, cria a matriz que tem eles como colunas, calcula o determinante. Opa, deu 2, que é diferente de 0. Logo, esses vetores são independentes. Tá? E daí a nossa ideia era, bem, dependência linear deveria significar que um vetor pode ser construído a partir dos outros. E isso é de fato verdade. Se eu tenho n vetores em um espaço vetorial qualquer, um espaço vetorial abstrato, então eles são linearmente dependentes, um depende do outro, sem somente ser um desses vetores VI é uma combinação linear dos outros, ou seja, ele pode ser construído a partir dos outros. Vamos provar a afirmação C. Eles são linearmente dependentes se um dos vetores é a combinação linear dos outros. Então, essa é a nossa hipótese. Se um dos vetores é a combinação linear dos outros, vamos mostrar que eles são linearmente dependentes, ok? Cuidado com a direção das implicações. Vamos assumir isso. Se um vetor VI é combinação linear dos outros, o que isso significa? Que a gente pode escrever ele como uma combinação linear dos outros, ou seja, esse VI é soma de múltiplos dos outros VJ. Então, multiplica os outros VJs por certos números e obtém o nosso vetor VI. Essa é a hipótese, tá? Reordena esses termos e põe todo do mesmo lado. O que eu tenho aqui? VI mais essa soma
de certos múltiplos do VJ é igual a zero. Opa, então eu tenho uma combinação linear, o coeficiente do VI é 1 e os coeficientes dos outros VJ são certos números. Mas eu tenho uma combinação linear com pelo menos um coeficiente não nulo, o coeficiente multiplicando VI. Ou seja, eu achei coeficientes que multiplicam esses vetores, não são todos nulos, o coeficiente do VI é 1, mas essa combinação linear é o vetor zero. É uma combinação linear não trivial com valor zero. Combinação linear nula com os coeficientes não todos nulos. Ou seja, existe uma solução não trivial para a gente multiplicar os vetores por certos escalares e obter o vetor zero. Existe a solução não trivial. Que significa que essa família de vetores é LD. Exatamente como a gente queria provar, né? E o somente C. Eles são linearmente dependentes somente se um dos vetores é combinação linear dos outros. Ou seja, se isso é verdade, então isso deve ser necessariamente verdade. Isso aqui acontece somente se isso também vai acontecer. Ou seja, para provar o somente se, a gente assume essa parte à esquerda como hipótese. Se eles são linearmente dependentes, então a gente pode encontrar uma combinação linear nula, que tem essa forma, mas ela não é trivial. Os escalares multiplicando os vetores não são todos nulos ao mesmo tempo. Vamos escolher um desses escalares que não é nulo. Pode ter mais de um, mas ao menos um existe, né? Escolhe J, o índice que tal que o escalar lambda_j associado ao vetor VJ maiúsculo é não nulo. Então, reordenando, reescrevendo essa expressão aqui, a gente pode isolar o VJ. Né? Como o lambda_j é não nulo, a gente escolheu ele dessa forma, pode dividir números por eles. Opa, então eu tenho uma soma de todos os outros VIs multiplicados por certos números, somados dá o nosso vetor VJ. Portanto, esse vetor VJ maiúsculo ele é uma combinação linear dos outros, que era o que a gente deveria ter mostrado. Tá, e quando a gente considera famílias infinitas de vetores, o que é dependência e independência linear? É a mesma coisa, tá? Uma família é linearmente dependente, uma família possivelmente infinita, se algum subconjunto finito de S é linearmente dependente. Ou, usando aquela nossa convenção de que somas de famílias infinitas tem que ter quase todos os termos iguais a zero, né? Ou se a gente pode escrever o vetor zero como uma soma de múltiplos do nosso conjunto S, onde nem todos esses múltiplos são zero, onde nem todos os coeficientes são nulos, algum coeficiente não nulo. E, similarmente, ela é linearmente independente se não existe nenhum subconjunto finito que é linearmente dependente, ou seja, se todo subconjunto finito é independente. Ok? Sempre aquela história de como negar uma existência e como negar um para todo, né? Tem que inverter as expressões. Ou se essa equação aqui, que diz uma certa combinação linear dos elementos de S é zero, a única solução para essa equação é que todos os coeficientes de todos os elementos do nosso conjunto S maiúsculo sejam nulos, tá? Então, mesma definição que a gente usou para combinações, para dependência e independência linear de famílias finitas de vetores. E aqui a gente vê que aquela convençãozinha de somas de coleções infinitas estarem definidas, quando quase todo mundo igual a zero, ela é útil aqui. Ok? Então é isso. Próxima aula a gente vai ver o conceito de dimensão e formalizar isso. Obrigado e até mais.